Reino Unido visitou a China. Case of Jimmy Lai and the issue of human rights. In his opening remarks, President Xi said the UK-China relationship had seen in recent years twists and turns that did not serve the interests of either country. But Olha, o presidente chinês disse que nos últimos anos os laços entre a China e o Reino Unido têm estado difíceis, têm tido altos e baixos. he said China stood ready to develop a long-term strategic partnership. Mas que a China quer manter os laços longos com o Reino Unido. Our China correspondent Steve McDonald reports from Beijing. At the Great Hall of the People, the first British Prime Minister to visit in 8 years was welcomed. Uau! É o primeiro-ministro a visitar a China em 8 anos. The governments of both China and the UK have decided that relations had been in the cold for too long, and now the thaw is well and truly on. China is a vital player on the global stage, and it's vital that we build a more sophisticated relationship where we can identify opportunities to collaborate, but of course also allow a meaningful dialogue on areas where we disagree. You've publicly said that China is an opportunity and that dealing with China is not a choice, but a necessity. I commend these words. China stands. Uau! O presidente chinês disse que lidar com a China para o Reino Unido é uma necessidade. Ready to develop with the UK a long-term and consistent, comprehensive strategic partnership. It will benefit our two peoples and the wider world. Even before his arrival, the Chinese government was talking up Os chineses estão Britain's rígidos. free trade and multilateral institutions like the United Nations. Porque o Reino Unido agora está isolado. Saiu do Brexit, saiu da União Europeia, pensando que ia ter muito apoio dos Estados Unidos. Mas aconteceu ao contrário. Os Estados Unidos não estão nem para ir para o Reino Unido. Então, também os laços com a União Europeia não estão assim tão boas, porque muitos dos imigrantes que tinham estado no Reino Unido a trabalhar, muitos voltaram para a Europa. E muitas das empresas que estavam também no Reino Unido saíram de lá, foram para outros mercados, principalmente para a União Europeia. Então o Reino Unido tem estado isolado, sozinho. E eles agora também não podem voltar para trás para fazer um novo referendo para entrar dentro da União Europeia, porque nem a União Europeia também acho que não vai permitir isso, nem eles também querem isso, porque é muito trabalho para nada, porque já decidiram que vão saíram e pronto. E agora o parceiro principal que estavam a pensar que ia nos receber de braços abertos e apoiar, que é os Estados Unidos, não está nem por aí. Então a situação está bem complicada para o Reino Unido. A Inglaterra está a passar um bocado. The Trump administration. It's Beijing's way of saying that these are areas where like-minded countries can cooperate. After today's meeting with Xi, the UK leader was upbeat about the outcome. Well, we've agreed that on tariffs for whisky, we're looking at how they're to be reduced, what the time frame is, visa-free travel, how far, how much, and when that can start, and on the information exchange on small boats, the cooperation that we need, within a dialogue actually about greater strategic focus on security and defence. Boosting business and cultural links may be dominating this trip, but whether it be the Chinese government's treatment of ethnic minorities in Xinjiang or other accusations of abuse, sensitive issues can't be ignored. When visiting the Chinese capital, Western governments are seen as duty-bound to raise the issue of China's significant human rights abuses, and Keir Starmer is no different. In fact, the Chinese government would expect no less if it were... Ele também, o primeiro-ministro da Inglaterra, realçou os abusos que a China tem cometido em algumas províncias que têm uma minoria étnica, que são colocados em campos onde recebem uma educação, principalmente os muçulmanos, porque há uma parte da China em que etnicamente existe um grupo étnico lá que
a maioria é muçulmana. E eles andavam a causar muitos problemas com atentados, bombas por todo lado, e a China decidiu simplesmente pegar toda aquela gente e colocar em campos como campos de concentração, onde vão receber educação, que é para pararem de fazer atentados. As crianças nascem lá e tudo mais, e são proibidos mesmo de seguir o Islão, de praticarem o Islão. Não são proibidos de serem muçulmanos. Western politician was to come to Beijing and not stand up for their principles, they'd be considered as weak and treated as such. It's certainly not a liberal democracy and has no intention of becoming one. And it does see itself as caught up in a global contest to determine what ideology becomes globally predominant. So there is always this factor that's going to have to be borne in mind when dealing with China. And we've seen China engaging in a wide range of activities which are in different ways detrimental to the UK interest. You mentioned pervasive cyber espionage. Some of Essa gente fala exatamente disso, de que a China é um governo liberal democrático e eles têm tentado o máximo em espionar os outros países, principalmente o Reino Unido. Não são assim, não inspiram assim tanta confiança. falls within what one might characterize as the legitimate scope of espionage, state-on-state espionage, in pursuit of national security. A espionagem da China, a China espiona tudo. Industrial espionage for economic benefit. Principalmente a espionagem industrial para a economia, né, da China, porque a China basicamente é isso que eles fazem, é copiar, e copias através da espionagem. Vais lá, pegas o segredo, como é que se faz aquilo, e tu copias e fazes também no seu próprio país. E é isso que a China sempre fez. Which is in many ways probably more immediately detrimental to UK national interests. E vejo a gente a dizer que isso não é nada bom para os interesses do Reino Unido. We've also seen China seeking to exercise covert influence in the UK through a variety of means. Olha, está a dizer também que a China tem exercido muitas influências dentro do Reino Unido. E é verdade. Eles agora têm estado lá a ter um problema acerca da embaixada nova que a China está a construir, que fica mesmo ali perto do MIT, que é MI6, que é o serviços secretos do Reino Unido. Então aquele prédio provavelmente vai estar todo a mirar ali para escutar tudo, para saber tudo o que é que se passa ali dentro dos serviços secretos do Reino Unido. Having said all that, it's pretty clear what they're doing, and I think it's pretty clear that our security and intelligence. E o Reino Unido tinha tentado o máximo impedir eles de construírem isso, mas só que eles injetaram tanto dinheiro na construção daquilo, que é bom, né, para o país, que eles deixaram eles construírem aquilo. E claro, o dinheiro até compra tudo. Agencies have a fairly good handle on what is happening, so I would say that the situation is eminently manageable. Mas diz que a situação é possível controlar a situação. China obviously can't be ignored, so I wonder, how do you balance engaging with the country, which obviously the British Prime Minister is trying to do, as well as being defensive? It is a very difficult trick to pull off, and frankly, I think it requires Einstein-level intellect to work out how to do this. But no, seriously, I think the UK can do quite well, I think, out of this relationship. But what it does have to do is make sure that its own house is in order, that its institutions are in good shape, its willingness to defend its values and interests that really matter, is well thought through. And
to put it bluntly, if China does something that is clearly detrimental to the UK interests, then there needs to be a robust response. China normally, when it encounters no resistance, continues to push forward. When it does encounter resistance, it draws back. It's good. O ex-agente está a dizer que se os chineses fizeram alguma coisa que não está de acordo com os princípios do Reino Unido, o Reino Unido deve responder com as medidas rígidas. E disse que normalmente a China, quando são afrontados, eles tendem a recuar quando não estão certos, quando estão errados. Nigel, thank you so much. Nigel Inkster there, who is a former Director of Operations and Intelligence for MI6, now a Senior Advisor for Cybersecurity and China at the... O jornalista pergunta ao esse comentador como é que está a ser visto isso na China, porque no Reino Unido está a ser bem visto, né? Essa parceria com a China. Yeah, well, certainly it's getting a lot of attention, and I suppose the significance of this visit all depends on who you are. If you're a British company wanting to do business in China or a Chinese company wanting to do business here, then it is obviously going to be a big deal. A dizer que isso, claro, isso é grande negócio para as empresas, tanto chinesas como inglesas, que querem fazer negócios. If you're a student of world politics and you're examining the way that Western countries are realigning because they can't rely on the US anymore under Donald Trump and moving closer to trade with China, obviously it's also significant. But Isso também, se és estudante, se estás a conhecer as relações internacionais, a política, então isso também é algo interessante, porque começas a entender que os países ocidentais não podem mais depender dos Estados Unidos, então eles estão a tentar ter uma parceria com a China, que é o único parceiro gigantesco aí que podem ter parcerias, porque já não confiam mais na América, né? E é isso que o Reino Unido está a fazer aqui, está a se aproximar mais da China. Imagina, depois de 8 anos, é que o primeiro-ministro do Reino Unido visita a China. Big question is the impact on the whole trajectory of Britain-China relations. And, you know, I think what many observers here, the serious China watchers, would hope that we can move to a stage where people in the West, that is, not expected to choose between China as totalitarian hell or China as workers' paradise. That really this is a complex place, and that while China can be criticised, for example, for the very serious human rights abuses here, it can also be praised for the great achievements in the development of new technologies and Diz que a China deve ser elogiado, né, para as coisas boas que fizeram e também para as coisas más que fizeram, né, em relação aos direitos dos humanos, que existe muitas restrições a muitas pessoas na China. And that in that space, countries like the Mas UK sim, can start o desenvolvimento que a China fez nos últimos anos, nas últimas décadas, 30 anos aí, é de louco. Nunca vi. Aliás, o mundo nunca viu tanto desenvolvimento em tão pouco tempo. Num país que não tinha nada há 30 anos. E hoje em dia é uma potência que está a rivalizar os Estados Unidos. Quem imaginou? Quem diria isso, meu? Tipo, há 30 anos. É inacreditável. É que a China ultrapassou todo mundo. Para quem entende um bocadinho da geopolítica a China é um caso, tipo, para estudar, porque não é possível. Eles não tiveram guerra civil nesses últimos 30 anos. Eles é só crescimento, desenvolvimento e avanços tecnológicos e sociais em todos os aspectos. Com mais de não sei quantos bilhões de pessoas, eles conseguiram tudo isso em 30 anos. É algo que ninguém há 30 anos vai dizer que pronto, a China vai ultrapassar o Japão, vai ultrapassar a Alemanha, vai ultrapassar a França, o Reino Unido mesmo também.
É uma coisa inacreditável. And that's the path that the UK government would like to be walking along right now. And Stephen, this, as we know, this is a 3-day exercise. It's all about defrosting relations between London and Beijing. Do we know what to expect from it's another day to go, correct? Yeah, well, half a day here and then another whole day tomorrow. So, for example, there is a big business meeting later on in the coming hours. Deals are going to be announced, memoranda of understanding. This could involve electric vehicles, agriculture, education, pharmaceuticals. Another function later on tonight, and then it's all happening again tomorrow in Shanghai, the business capital of China, if I could put it that way. More meetings. Keir Starmer will be sitting down with the Communist Party secretary in that city and other... O Reino Unido, pronto, tem muitos negócios. É tecnologia que a China ultrapassou. A China está só atrás dos Estados Unidos em termos tecnológicos e o que o mundo precisa mais é da tecnologia. E claro, a China vai fazer bons negócios aí com esses países todos que agora estão a confiar menos na América, né? And that's consistent with everything that we've done in government, particularly internationally, because we are resolute about being outward-looking, about taking opportunities, building relationships, having confidence globally, and always being absolutely focused on our national interest. And it is in our national interest to engage with China. It's the second biggest economy in the world. If you take Hong Kong alongside China, it's our third biggest trading partner. There are huge opportunities to be had in lots of different sectors. And so what we're doing here is engaging... O primeiro-ministro está a dizer assim, claro, um dos maiores parceiros, né, do Reino Unido em termos de trocas comerciais é a China. Então, e a China é inevitável, tipo, não dá para evitar a China em tudo o que faz. The golden era of British-Chinese relations, when Britain was comfortable having China investing in the infrastructure, digital infrastructure and energy infrastructure. Digital infrastructure, aí já ficou um bocadinho assim, porque ali já sabemos, espionagem. Inside Britain, that is long gone. Mas também todos os países, a América faz, só que a América, pronto, como faz parte do Ocidente, as pessoas confiam mais na América do que na China. And not coming back. But Keir Starmer's very clear, he doesn't want to move to a new era of outright hostility. He wants to find some sort of middle way to the Middle Kingdom. As he arrived at Beijing Airport, Keir Starmer said to the minister waiting to greet him that this was an historic moment. Well, it might not be quite that, but it has been a long time coming. Just how wowed the British public will be by the agreements that are unveiled when he meets President Xi tomorrow, we'll have to wait and see. But he will hope that what the... É o mundo em que estamos, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos décadas, como é que vai ser a relação à China, os Estados Unidos, os países ocidentais e, claro, o resto do mundo. Como é que vamos entrar neste novo sistema 3.0 em que o mundo simplesmente deixa de ter uma potência única, mas várias potências menores ou grandes, todo mundo ali nesse jogo, né, de geopolítica, da economia, e no mundo em que estamos a entrar, principalmente na tecnologia, a tecnologia vai dominar todos os aspectos das nossas vidas. Além disso, está a vir aí os robôs humanos, que são iguais aos humanos, só que são robôs. Então eles conseguem manipular as coisas, fazer as coisas. Vou ver um documentário aí sobre isso e partilhar aí. Então o mundo que está a vir daqui a 10 anos
não sabemos como é que vai ser, como é que vamos resolver, principalmente a questão econômica, financeira. Isto aí ali é que está a questão. A questão toda vai estar nessas duas coisas, econômica e financeira. Como é que o mundo vai conseguir transitar da economia e das finanças de 0,2 para 0,3 da nova ordem mundial? Como? Como é que vamos fazer? Porque o dólar está a cair. Está a cair. Estamos no final daquela potência que o dólar tinha como economia, a reserva mundial. Vamos deixar de ter o dólar como a reserva mundial e vamos voltar para o ouro. Ou vamos ir para as criptomoedas. Tudo é possível. Não sabemos como é que vamos ser. Como é que vai ser esse mundo econômico daqui a 5 anos, vá. Daqui a 5 anos. As mudanças vão ser tantas que, os países que estão em vantagem, como os Estados Unidos e a China, principalmente a China, porque os Estados Unidos têm tanta dívida, a dívida deles é tão gigantesca e a população não é tão grande como a chinesa e eles só vivem do consumo, só consumo. Eles não produzem, mas a China produz o que eles produzem e mais. E está uma população a crescer. O Reino Unido não. O Reino Unido. Os Estados Unidos não. Eles já não vão crescer assim tanto, a menos que começam a abrir as portas para entrar mais imigrantes. Também se fizesse isso, o mundo todo ia para lá. Se calhar essa vai ser a solução. Eu acho que o Donald Trump, em vez de fechar as portas, devia abrir. Abre e venha para as pessoas. Assim chegava pelo menos 1 bilhão de pessoas. Aí sim, dava para continuar ainda a competir com o resto do mundo e principalmente com a China. Mas vamos ver como é que vai ser isso. Próximos capítulos, como é que vai se desenrolar as parcerias aí na nova ordem mundial 3.0, em que os Estados Unidos começam a retirar-se em todo lado e deixar a China ocupar o espaço. Não sei como é que vai ser isso, mas pronto, estamos aí a acompanhar o sistema global, como é que está a andar. Estamos juntos, subscrevam aí o canal, se faz favor, que vamos ter sempre coisas aqui interessantes nesse mundo volátil.